Olá, queridos alunos, bem-vindos ao módulo 2 de nossas aulas complementares. E a autora que nós vamos estudar hoje é a Ana Freud. Ana Freud, claro, filha do grande mestre, do criador e fundador da psicanálise, Sigmund Freud. Vamos entender um pouco da conceituação da Ana Freud, uma das pioneiras na clínica com crianças, que trouxe uma abordagem da psicanálise como um instrumento de pedagogia, um instrumento educacional para se compreender melhor o aparelho psíquico, além de brilhantemente aprofundar toda a conceituação dos mecanismos de defesa, ainda que tenham sido inicialmente criados, mapeados, elaborados por Freud. Ela aprofundou, aumentou, ampliou essa obra e sua marca na história da psicanálise é simplesmente incrível. Vamos então olhar aqui para este módulo e compreender um pouco mais da teoria, de toda a abordagem dessa grandiosa autora Ana Freud. Então, Ana Freud, filha de Sigmund Freud, que ficou com o pai até o final de sua vida. Ela se muda também para a Inglaterra por ocasião do início da Segunda Grande Guerra e fica com o pai cuidando dele, cuidando de Freud até Freud falecer. Como vocês já devem saber, Freud teve um câncer de boca que afetou todo o seu rosto e sofria muitas dores, e quem cuidava do pai era a Ana Freud, a filha que ficou com ele cuidando do Freud até o final de sua vida. Então, o legado dessa grande autora da psicanálise está muito além de só deixar assim, conteúdos teóricos. Ela também foi uma grande pessoa, contribuiu muito para a história da psicanálise. Por isso que nós estamos trazendo essa grande autora aqui para compreendermos, estudarmos e aprofundarmos um pouquinho na teoria da Ana Freud. Vamos lá então. Ela nasce em 1895 e vem a falecer em 1982, também austríaca, filha então de Freud, uma das figuras mais importantes na história da psicanálise infantil. Diferente de seu pai, que se concentrou na psicanálise dos adultos, Ana Freud dedicou grande parte de sua carreira ao estudo e tratamento das crianças, sendo pioneira então na sistematização da psicanálise infantil. Uma outra grande autora, a Melanie Klein, também é pioneira na psicanálise infantil. As duas, de certa forma, tiveram suas divergências teóricas, mas se a gente pega a abordagem da Ana Freud e da Melanie Klein, a gente vai ver que elas se complementam. Claro que havia mútuo respeito, elas se respeitavam de fato bastante, mas cada uma seguiu um caminho. Enquanto Melanie Klein foi para a terapia com crianças para abordar questões do inconsciente, seus bloqueios, traumas e tantas outras coisas que podem ocorrer na vida psíquica de uma pessoa, Ana Freud utilizou a psicanálise como instrumento pedagógico para produzir nas crianças o conhecimento de como é o funcionamento das emoções, ainda que de maneira muito precoce, mas também a educação dos pais. Então, o seu legado realmente é incrível e muitas coisas vão acabar se complementando mutuamente entre Ana Freud e Melanie Klein. Vamos seguir então com o nosso slide aqui e entender as principais contribuições e conceitos da Ana Freud. Nós vamos ver esses 4 itens: mecanismos de defesa, psicanálise infantil, teoria do desenvolvimento do ego e a relação com a educação e o desenvolvimento. Ana Freud então sistematiza os mecanismos de defesa e faz toda uma conceituação mais profunda, e originalmente que foi introduzido por seu pai. Os mecanismos de defesa então foram introduzidos na obra de Freud, só que em sua obra da Ana Freud, Ego e os Mecanismos de Defesa, lançada em 1936, 3 anos antes do falecimento de Freud, ela detalha os mecanismos de defesa como estratégias inconscientes utilizadas pelo ego para lidar com conflitos internos, ansiedades, impulsos indesejáveis que poderiam ameaçar a integridade psíquica do indivíduo. Olha só, é importante pontuar que mecanismo de defesa, apesar da Ana Freud ser uma psicanalista que desenvolveu o trabalho com crianças, mecanismos de defesa são utilizados por toda a vida, inclusive por pessoas mais maduras, por adultos, adolescentes, não só pelas crianças. Existem diferenças na forma que o mecanismo de defesa é utilizado conforme a idade e a experiência de vida, mas de qualquer maneira é uma contribuição para toda a vida da pessoa. Essas defesas são essenciais para a estabilidade emocional, mas quando utilizadas de forma rígida ou excessiva, podem levar a distúrbios psicológicos. A gente vai ver mais pormenorizadamente essa questão.
E qual a importância dos mecanismos de defesa? Ana Freud destacou que esses mecanismos fazem parte do desenvolvimento normal da personalidade e são, olha aqui, inevitáveis. Todos nós, segundo a teoria dessa grande autora, utilizamos os mecanismos de defesa de forma inconsciente, às vezes até com uma boa pitada consciente do que estamos fazendo, por toda a vida. Porém, a sua intensidade, frequência e rigidez é que define se eles são adaptativos ou patológicos. A pessoa pode utilizar, por exemplo, o mecanismo de defesa da negação ou da repressão ou outros de uma forma patológica, de uma forma que prejudica suas relações sociais, que possa produzir até outros distúrbios, ou pode usar isso para preservar a integridade psíquica do ego. Além disso, ela mostrou que as crianças usam de maneira diferente, os mecanismos de defesa dos adultos por conta do estágio de desenvolvimento que ela está passando, estágio de desenvolvimento do ego. E a clínica infantil deve observar quais mecanismos predominam para entender melhor o funcionamento psíquico da criança. Ou seja, quando a gente vai atender crianças, vai atender este público, então o analista especialista em crianças ele vai conseguir identificar e mapear esses mecanismos que a criança possa estar fazendo uso de forma adaptativa ao ambiente ou às vezes até de forma muito severa que pode produzir outros tipos de transtornos. Vamos conhecer então os mecanismos de defesa conforme descritos por Ana Freud. O primeiro, repressão. A repressão é o mecanismo mais fundamental. Consiste na exclusão inconsciente de pensamentos, desejos ou lembranças inaceitáveis da consciência. Por exemplo, um adulto pode reprimir memórias traumáticas da infância, tornando-as inacessíveis à consciência, mas ainda influenciando seu comportamento. Vamos pensar num exemplo extremo. Uma criança que possa ter sido violada ou abusada ou vítima de alguma violência nas fases iniciais, fase oral, fase anal, onde muitas pessoas não vão se lembrar do que aconteceu ali entre 0 e 3, 4 anos de idade. Muitas dessas lembranças traumáticas elas acabam sendo enfrentando essa repressão e vão ser acomodadas num inconsciente mais profundo, de modo que ela não consiga se lembrar, mas de alguma forma aquele tipo de abuso a tornou uma pessoa muito insegura, muito desconfiada, quem sabe até uma pessoa violenta e às vezes não se sabe muito bem de onde veio isso. Num processo de análise, é possível procurar identificar as raízes dessa repressão para poder tratá-las, para poder adaptar esse sintoma para que a pessoa, o sujeito possa se desenvolver de maneira satisfatória, especialmente em suas relações sociais. Então a repressão é um mecanismo bastante primitivo, mas que tenta preservar a integridade do ego a fim de que a pessoa não vá para uma estruturação clínica, por exemplo, da psicose. O segundo mecanismo de defesa é a reversão no oposto, ou formação reativa, também conhecido dessa forma. Nesse mecanismo, o ego substitui o impulso inaceitável pelo seu oposto consciente exagerado. Por exemplo, alguém que tenha raiva de outra pessoa pode demonstrar um afeto excessivo por ela. É uma forma de disfarçar o sentimento verdadeiro. Olha que interessante esse mecanismo de defesa. A pessoa ela tem raiva, ela tem bloqueios, tem algum tipo de incômodo com outra pessoa, só que ao invés dela manifestar isso e dizer o que está acontecendo, não, ela começa a agradar essa pessoa, começa a elogiar, tudo para tentar manter dentro de um certo equilíbrio. Então, ela forma esse comportamento reativo para talvez não intensificar problema, do tipo, a pessoa sempre faz coisas que desagradam. O dia que ela faz uma coisa certa, enche de elogios, de reforços. Então, isso tudo para poder manter essa relação minimamente aceitável. Muito comum de se observar esse mecanismo de defesa. Não estamos dizendo aqui, pessoal, das falas e das retóricas conscientes. Você pega, por exemplo, dois políticos, eles estão se matando ali, xingando um ao outro, daqui a pouco estão abraçados. Isso não é mecanismo de defesa, isso é uma intencionalidade. O mecanismo de defesa, ele é protetivo nesse caso aqui. A pessoa ela tem sérias dificuldades, pode ser um pai violento, um cônjuge de pavio curto, algo assim. Então, eu vou sempre procurar agradar para não intensificar o problema, quando na verdade eu gostaria de dizer o quanto me incomoda tal comportamento desta pessoa. Então esse mecanismo aqui ele é sutil, apesar de ele produzir essa ambiguidade, ele acaba sendo sutil no sentido de que eu tento manter essa relação numa camada aceitável.
Vamos ver um outro mecanismo, o da regressão. A pessoa retorna a um estágio anterior do desenvolvimento psicossexual, geralmente diante de situações de estresse ou ameaça. Por exemplo, uma criança que já havia parado de chupar o dedo pode voltar a fazê-lo após o nascimento de um irmão, em busca de segurança, extremamente comum. Às vezes a criança já está na fase anal, ali para os seus 2 anos, até 3 anos e meio, quem sabe até 4 anos, vai se desenvolver. Cada criança tem o seu tempo, obviamente. Então ela está ali já com 3 anos e nasce uma nova criança. Então a mamãe lá fica grávida e a criança está ali, está no colo da mãe, tem acesso à amamentação, todos os cuidados de bebê. Então essa criança um pouquinho mais velha, 3, 4 anos, às vezes até mais, regride também para esse comportamento de bebê, para tentar ter aquele carinho também. Isso também vai ocorrer, inclusive com pessoas adultas. Às vezes a pessoa ela está numa discussão, está passando por um momento de crise na relação, e aí ela pode fazer também uma regressão como se ela fosse uma criança, para que desperte no outro uma compaixão, uma dó. A pessoa começa a chorar, às vezes muda até o jeito de falar, às vezes faz um vitimismo como se fosse uma criancinha mesmo. Muitas pessoas fazem isso, quando começa a perder uma discussão, começa a sentir-se, pelo menos perdendo uma discussão, perdendo argumento, ela pode fazer esse processo de regressão a fim de que ela se coloque numa posição de fragilidade para que ganhe assim uma certo atenuar de discussão, ganhe assim, seja alvo da dó, quem sabe até da misericórdia do outro. O mecanismo da projeção, nosso quarto mecanismo aqui, consiste em atribuir a outras pessoas sentimentos ou impulsos que o indivíduo considera inaceitáveis em si mesmo. Por exemplo, uma pessoa com sentimentos hostis pode acusar os outros de serem hostis com ela. Esse mecanismo de defesa aqui, ele é muito fácil de observar. Muitas pessoas são muito assertivas em suas críticas, elas falam mesmo do outro, dizem que o outro não pode isso, não pode aquilo, é errado isso, é errado aquilo, porque na verdade talvez ela mesma tenha dificuldades naquilo que ela está falando. Alguém que vai dizer porque tem que ser honesto, porque tem que ser bondoso, porque tem que ser misericordioso, sendo que lá dentro dela ela tem dificuldades exatamente nesses temas. Então o que ela procura fazer? Ela procura padronizar o comportamento das pessoas que estão ao seu redor para ajudá-la a suportar a si mesma. Então ela projeta as suas falhas no outro. Por exemplo, ela está ali dizendo assim, mas porque você é muito grosso, você é muito sem educação, você é grossa, você é intolerante e etc. E ele começa a jogar isso para o outro, quando na verdade ele é o grosso, ela é intolerante, ela é que tem essa dificuldade. Então eu projeto as minhas falhas, os meus problemas em alguém para tentar igualar essa pessoa a mim, a fim de que ela não ganhe uma discussão, ou então que eu não sinta que ela está numa posição de superioridade em relação a mim. O outro mecanismo, esse daqui também é muito potente, é o mecanismo da introjeção ou da identificação. O indivíduo internaliza características, atitudes ou valores de outra pessoa como forma de lidar com ansiedade ou perda. Por exemplo, após a morte de um ente querido, alguém pode adotar os trejeitos, as frases ou os costumes do falecido como forma inconsciente de mantê-lo vivo dentro de si. Então, eu perdi alguém, então agora eu vou manter todo o meu ambiente e até mesmo o meu psiquismo mais próximo possível das características dessa pessoa que eu perdi. Então eu não mudo um quadro de lugar, eu até adoto certos maneirismos de fala, certos gestos, certos comportamentos, porque eu trouxe para dentro de mim as características, as formas de pensar até da outra pessoa, ou seja, introjetei para de certa forma manter então aquela pessoa viva dentro de mim. Isso pode ocorrer também no processo de introjeção, se pensarmos também em Sandor Ferenczi, que também falou desse importante mecanismo de defesa e introjeção, quando a criança adota comportamentos, ou mesmo adultos podem adotar comportamentos de alguém que ela teme, ou de alguém que ela possa ter certas dificuldades. Vamos supor que existe dentro de uma casa um pai muito severo ou então uma mãe muito severa, e a criança começa a adotar essas características para se, de certa forma, produzir um espelhamento de comportamento e evitar a criança mesmo ser alvo dessa postura severa. Então, as crianças aprendem por imitação.
E às vezes é isso mesmo, porque um pai é bastante bravo, nervoso, que agride o cônjuge, a criança também pode adotar esses comportamentos, porque ela vai entender que essa pessoa que faz isso é uma figura de poder, então ela vai trazer para ela, para dentro do coração dela, do psiquismo dela, todas essas características e começar a espelhar esses comportamentos também. E aí as pessoas vão dizer, olha só, é parecido com o pai, parecido com a mãe, olha, faz as mesmas coisas. Na verdade, ela está só introjetando aqueles comportamentos, não tem nada a ver com a personalidade dela, ela está fazendo um mecanismo de defesa para tentar ficar fora do alcance daquela característica que para ela é assustadora. Então ela começa a adotar esse comportamento para gerar então um certo pareamento de personalidades, saindo então do alvo, da posição de alvo daquele comportamento. Esse mecanismo de introjeção é muito fácil de ver. Muitas pessoas também adotam trejeitos, modos de falar, modos de se comportar, até modos de raciocinar de acordo com o seu, vamos colocar assim, o seu totem, ou o seu ídolo, alguém de sua inspiração, para poder, de certa forma, também estar próximo daquela pessoa, ainda que ela nunca a venha a conhecer propriamente. Isso acontece com os fãs de artistas da música, da interpretação, atores, atrizes e às vezes até pessoas assim poderosas, influenciadores. Então a pessoa começa a adotar aquelas características, às vezes até um modo de falar, para de certa forma então tentar estar próximo ao seu objeto de admiração ou mesmo até ao seu objeto de temor. Vamos ver mais um mecanismo de defesa aqui, o nosso sexto mecanismo, a racionalização. A pessoa cria explicações lógicas ou moralmente aceitáveis para justificar comportamentos, sentimentos e decisões inaceitáveis ou impossíveis. Por exemplo, alguém que fracassa em uma prova pode alegar que o conteúdo era irrelevante, quando na verdade não estudou o suficiente. Essa racionalização é extremamente fácil também de observar, presente em qualquer fase da vida. Essa situação de que vai passar por alguma situação e vai tentar explicar racionalmente algum fracasso ou alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que poderia ser um potencial de frustração, do tipo, eu perdi um relacionamento, mas também já não estava mais interessado, mas também eu também cometi minhas falhas, os meus erros, então é tudo causa e consequência, tudo tem lógica, né? Tem lógica para isso. Então, para evitar a melancolia, para evitar um processo depressivo ou até outra psicopatologia, ansiedade, medo, então racionalizo para tentar manter numa camada mais superior e não entrar realmente num aprofundar de um trauma, que poderia ter um potencial de trauma. Então a gente acaba racionalizando. Porque perdi um ente querido, mas também não tinha o que fazer, né? Foi a vontade de Deus, ou então a medicina esgotou as suas possibilidades, ainda que essas possam ser verdades para a pessoa, é sim um mecanismo de defesa para tentar amenizar a dor, o desconforto, o desprazer diante de uma perda ou de uma situação cotidiana. Muito fácil a gente fazer isso, racionalizar as coisas. O sétimo mecanismo de defesa, anulação. Tenta cancelar ou compensar um pensamento, desejo ou ação considerado inaceitável. Por exemplo, uma pessoa que teve um pensamento agressivo pode agir com extrema gentileza com a mesma pessoa para anular a culpa. Sabe aquelas pessoas que são grosseiras, falam alto, xinga, briga ou às vezes até agride? No dia seguinte ou então pouquíssimo tempo depois, está lá agindo como se nada tivesse acontecido e aí vem com gentilezas, chama para sair, compra lá um chocolatinho, um agradinho, faz alguma coisa para compensar. Não conseguem pedir perdão. Muitos não vão conseguir pedir perdão, desculpas ou tentar se refazer e sentar e conversar. Não, vamos fazer isso através de algumas atitudes para, de certa forma, cancelar aquela condição, aquela ação que ela teve que produziu ali um dano emocional no outro. Então, provavelmente não vai pedir desculpas e nem perdão, mas vai tentar compensar a sua ação ruim, que ela reconhece que foi ruim, através de algum outro tipo de gesto. Então, a anulação é muito fácil e parece que esse mecanismo de anulação ele tem essa perspectiva de
compensar, de fazer essa compensação. A questão é que o outro pode não entender isso como uma compensação. E quando na verdade ele vai dizer, olha, só queria que você me pedisse perdão pelo que você fez, não precisava me dar presente. Porque no entendimento da pessoa que é agredida, uma coisa não compensa, não é compensável pela outra. Não é porque você me agrediu, me fez mal, me falou mal, provocou uma situação chata, situação ruim, que uma caixa de chocolates vai compensar isso. Mas na cabeça de quem atua usando esse mecanismo que é de fato inconsciente de defesa, ela tem essa dificuldade de pedir perdão ou de se refazer e vai tentar então algum tipo de compensação. O mecanismo 8, isolamento do afeto. O conteúdo é mantido na consciência, mas desvinculado da emoção associada. Por exemplo, uma pessoa pode relatar um acontecimento traumático como frieza emocional, como se fosse algo que não lhe causasse dor. Você vai perceber que tem pessoas que contam histórias de vida, e às vezes até rindo, às vezes até com certo bom humor, mas histórias pesadíssimas. Realmente situações traumáticas, situações de abuso, de violência, de abandono, ou de rejeição, ou qualquer outra situação com potencial traumático, e vão contar isso com frieza, como se aquilo fosse a história de outra pessoa e não a dela. Então ela faz isso para tentar não reviver aquilo, não tratar, deixa lá como está, eu não quero nem olhar muito para isso, eu preciso isolar isso da minha vida, porque isso não me traz nenhum benefício. Porém, quando não tratado, isso continua modulando a pessoa. Ela pode sentir bloqueios, barreiras, dificuldades, simplesmente por não estar abordando frontalmente aquilo que está ali modulando o seu pensamento, o seu comportamento. É claro que se a situação está resolvida, ela fala assim, olha, realmente isso na minha vida foi muito difícil, eu sofri, de vez em quando eu lembro ainda me traz tristeza. Ok, esse é um processo normal de resolução de trauma. Outra coisa é dizer, não, isso que aconteceu acontece com qualquer um, isso aí tudo bem, eu não quero nem mais pensar nisso, então nem foi tão terrível assim, eu sobrevivi, estou aqui, não é? Estou aqui, não é? Então, ou seja, o isolamento de afeto ela tem suas pitadas também da racionalização do mecanismo 6 que nós olhamos aqui. Mecanismos muito fáceis de a gente observar, de percebermos também todas as suas nuances. Muito bem, vamos olhar então mais um mecanismo de defesa que agora versa sobre a intelectualização. Semelhante ao isolamento do afeto, é quando a pessoa abstrai ou analisa racionalmente uma situação emocionalmente carregada, evitando o contato com a emoção. Parece demais com o mecanismo que nós vimos anteriormente, que é o mecanismo do isolamento do afeto junto com a racionalização. E essa intelectualização ela vai além. Alguém que recebe um diagnóstico grave pode se concentrar apenas nos aspectos técnicos da doença, evitando lidar com o medo ou com a tristeza. Não é agora que ela não queira falar daquilo ou vai tentar trazer aquilo para uma camada bem normalizante. Agora ela sabe que está diante de uma situação difícil, só que ela vai procurar intelectualizar. Vai dizer, não, isso aqui tecnicamente é isso, as chances são essas, as possibilidades são essas, de uma forma bastante racional, bastante intelectual. Isso acontece muito, de fato, quando a gente está diante de uma situação do corpo físico, de um exame, ou às vezes até de uma entrevista de emprego, de uma situação que vá desafiar muito, eu então vou me escorar em argumentos técnicos e argumentos científicos para poder não extrapolar as emoções e com isso gerar uma ansiedade, um medo, uma dúvida, alguma preocupação. Mecanismo número 10, deslocamento. Ocorre quando um impulso ou emoção é transferido de seu alvo original para outro, geralmente mais seguro. Exemplo, uma pessoa irritada com o chefe pode descontar a raiva em casa, nos familiares. Esse aqui eu acredito que você já viu ou quem sabe até presenciou. Pessoas que acabam tendo um dia difícil, desafiador, acabou levando desaforo, acabou sendo provocado, quem sabe até humilhado e por conta da preservação de um emprego, de uma posição, acaba ficando quieto, não responde, baixa a cabeça, mas quando chega em casa,
coitada da família, coitada dos bichinhos, cachorro, gato, todo mundo paga a conta. Porque ele sabe que ali na casa dele ou dela é soberano, ali ninguém vai desafiá-lo, ali todo mundo vai ter que escutar e acaba agredindo muitas vezes aqueles do seu afeto mais íntimo, mais próximo, porque não conseguiu falar o que queria diante da situação adversa. Então, esse deslocamento aqui é muito utilizado, mas muito utilizado mesmo. Às vezes a gente ataca uma coisa, está com raiva de alguém, vai lá e joga o celular no chão, bate a porta, faz esse deslocamento para, com isso, conseguir descarregar aquela emoção, extravasar aquela emoção. O problema é que o outro ao nosso redor não tem nada a ver com aquilo e não precisa pagar esse tipo de conta emocional. E o último, o 11º mecanismo, fala sobre a sublimação. É considerada a forma mais madura e saudável dos mecanismos de defesa. Os impulsos inaceitáveis são canalizados em atividades socialmente aceitas ou produtivas. Uma pessoa com impulsos agressivos pode se tornar um atleta competitivo ou mesmo um cirurgião que vai lá, que corta o corpo, que faz as cirurgias, manipula ali para poder curar uma doença. Pode ser, sim, não quer dizer que é sempre assim, obviamente, mas pode ser que seja um mecanismo de sublimação. Isso pode ocorrer em muitas faces, de maneiras diversas. Uma pessoa que ela construiu, por exemplo, uma vida financeira na base da desonestidade, de se aproveitar dos outros, ela pode ser uma doadora. Riquíssimas, pessoas riquíssimas, elas podem ser muito doadoras, altruístas, patrocinadoras de projetos sociais. Novamente, não quer dizer que toda vez que isso acontece porque está no mecanismo de defesa ou que ela seja uma pessoa má. Tem pessoas que não são assim, obviamente. Mas a sublimação, ela vai canalizar, é como se fosse fazer um pagamento. É uma compensação novamente de algo que eu fiz errado, mas agora eu quero transformar num bom ato. É meio que o oposto aqui do mecanismo de defesa do deslocamento, que eu passei uma situação ruim e desconto esse ruim nas pessoas ao meu redor. Na sublimação, eu posso ter passado por uma situação ruim ou ter uma personalidade agressiva e eu sei que isso machuca as pessoas, mas agora eu retorno isso de uma outra forma. Eu vou me envolver com projetos sociais, eu vou estender a mão, vou ser um ajudador, eu vou tentar cobrir as pessoas de presentes, porque lá dentro de mim existe uma tendência, uma inclinação para o oposto dessas ações. Então a sublimação também muito, muito bem vista, muito bem observável, melhor dizendo, e a gente vai compreender a importância disso tudo. Então vamos fazer agora, Carol, um quadro comparativo, tanto como criança como adulto e o mecanismo de defesa associado. Vamos lá. No da repressão, o resumo da descrição: bloqueio inconsciente de desejos ou memórias inaceitáveis. Na criança, esquece de situações traumáticas como uma briga intensa dos pais. Então ela vê uma briga intensa dos pais, ela presencia aquilo, então agora ela vai fazer um bloqueio daquilo. Ela vai tentar se esquecer daquilo. Nos adultos, não se lembra de um abuso ocorrido na infância. Isso é clinicamente muito observado também. Mecanismo da formação reativa. Definição: expressão exagerada de um sentimento oposto ao verdadeiro. Na criança, trata um colega com exagerada simpatia para esconder os ciúmes. Vou manter perto de mim porque, na verdade, eu tenho ciúmes. Nos adultos, demonstra afeto excessivo por alguém que, na verdade, detesta. Mecanismo da regressão. Retorno a comportamentos de fases anteriores do desenvolvimento. Como é que se manifesta na criança? Volta a fazer xixi na cama após o nascimento de um irmão, quando ele já estava até sem fraldas. No adulto, um adulto começa a agir de forma infantil após perder o emprego. Então ela chora, se encolhe, vai para o cantinho. Né? Mecanismo da projeção. Atribuição de sentimentos próprios inaceitáveis a outros. Atribuo o meu sentimento
que é meu, que é inaceitável, mas eu atribuo a alguém. Na criança, diz que o colega está com raiva dele, quando na verdade ele está com raiva do colega. No adulto, acusa o parceiro de infidelidade, embora tenha impulsos de traição. Sabe disso, né? Começa a controlar a rede social, quem é que você curtiu, quem é que você viu, por que você está seguindo essa pessoa e manifesta essas preocupações como se tivesse que vigiar o outro 24 horas por dia. Me dá a senha do seu celular, quero olhar seu computador, quando na verdade é a fragilidade dela própria e ela acha que se ela é capaz de fazer, então o outro também é. Mecanismo de defesa da introjeção ou identificação. Incorporação de valores ou características de outra pessoa. No exemplo infantil, repete falas e gestos de um professor que admira. Nos adultos, adota hábitos ou opiniões de um líder carismático para se sentir seguro. Olha lá, você fez igualzinho lá o seu chefe. Está falando igual o patrão. Está falando igual lá aquela pessoa que te influencia. Você está parecendo tal influencer. Muito comum de se observar. Mecanismo da racionalização. Justificativas lógicas para esconder motivos emocionais. Diz que não quis ir à festa porque estava cansado, mas tem medo de não ser aceito. Foi por isso que a criança, não quero, estou cansado, mas ela tem medo de chegar lá e ser esquecida num cantinho. Nos adultos, justifica um erro profissional culpando o sistema e não a própria falha. Sabe quando tudo é culpa de todo mundo, menos dele? Anulação. Tentativa de apagar uma ação ou pensamento indesejado. Na criança, pede desculpas de forma exagerada após agredir verbalmente alguém. E agrada, e gruda na perna, e desculpa. No adulto, compra flores para a parceira, ou um exemplo, um presente para o parceiro, depois de pensar em trair. Isolamento do afeto. Na descrição, separação entre pensamento e emoção. Na criança, fala de um evento triste sem demonstrar emoção. No adulto, relata um acidente traumático com frieza, sem expressar medo. Mecanismo da intelectualização. Fuga emocional por meio de análise lógica ou acadêmica. Na criança, explica racionalmente, por exemplo, o divórcio dos pais sem falar sobre seus sentimentos. A criança também faz esse processo para tentar se manter íntegra no seu ego. No adulto, foca em aspectos técnicos de uma doença grave para evitar sofrimento, como acabamos de pontuar. Penúltimo mecanismo de defesa: redirecionamento de sentimentos para um alvo mais seguro. Na criança, bate no brinquedo após ser repreendido pelos pais. Sabe, a criança faz aquela birra, joga as coisas no chão porque tomou uma bronca dos pais. E no adulto, desconta a frustração do trabalho em casa, nos filhos ou no cônjuge. Na sublimação, canalização de impulsos inaceitáveis em atividades construtivas, como que se expressa na criança, brincadeiras de luta para expressar sua agressividade. E no adulto, transforma impulsos agressivos em motivação esportiva ou quem sabe até artísticas. Está aqui um quadro bem mais amplo aqui desses comparativos de mecanismos de defesa. Todos eles são tratáveis, são conversáveis, abordados num processo de terapia, num processo de análise, para que se identifique se esse mecanismo de defesa realmente ele mantém a pessoa segura ou se torna uma patologia, por exemplo, na questão do deslocamento. Quem é que vai querer ser alvo de um mecanismo do deslocamento? Se eu tive minha angústia aqui, agora eu projeto nos outros. Então, é aquela figura que na sociedade ela é perfeita, ela é legal, ela é animada, todo mundo gosta, mas chega em casa, não é nada daquilo. Em casa, uma pessoa fria, uma pessoa grossa, que agride com palavras, que não tem paciência. Então, quem é que quer ser? Então, existem faces patológicas dos mecanismos de defesa que podem ser abordadas e tratadas em sessão de análise. Observações importantes. Mecanismos como sublimação e racionalização são considerados mais maduros e adaptativos, enquanto repressão, projeção, regressão, deslocamento, como não, né? São mais comuns em fases iniciais do desenvolvimento e situações de grande estresse. Em crianças,
os mecanismos de defesa são mais evidentes e muitas vezes fazem parte do desenvolvimento normal. Já nos adultos, eles vão se desdobrar com seu uso repetido ou rígido, indicando conflitos psíquicos mais profundos. Temos aqui então, aluno, o estudo dos mecanismos de defesa da nossa aula complementar. Essa é a primeira parte. Nos vemos então para a segunda parte da nossa aula complementar, falando um pouco mais das teorias brilhantes de Ana Freud. Aproveite seus estudos.